Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 0, Palmeiras 0. Um jogo maluco, um jogo disputado, um jogo nervoso acima de tudo, né? Muita discussão em campo, muita chegada, mas com todo o contexto que aconteceu no jogo, que vocês com certeza assistiram, acho que é um empate a ser valorizado, né? Comemorado, acho que não, principalmente pela nossa circunstância no campeonato. Talvez fosse numa outra situação de campeonato brasileiro, talvez a gente poderia comemorar esse empate com tudo que aconteceu, já vamos falar disso, mas é óbvio que é um empate para ser valorizado, né? Pelo contexto do jogo, por tudo que aconteceu, pelas boas defesas que o Hugo fez, principalmente no segundo tempo. Então, tudo que eu vou falar aqui, como costuma ser quando eu vou para o jogo, é passar a visão que eu tive estando na arena. E quem discordar aí, com certeza pode comentar, vamos trocar uma ideia aí para falar bastante do derby desse domingo. Então, um primeiro tempo que eu achei que o Corinthians começou bem, colocando principalmente a torcida dentro do jogo o tempo inteiro. Né? O Corinthians que teve uma chegada, eu lembro um cruzamento que o Bidu domina, acho que ela passa pelo Giai, o Bidu domina e aí ela dá uma escapada dele. Depois tem um bom lançamento do Garro para o Yuri, que entra sozinho, mas não tinha ninguém na área, ele bate de esquerda e ela acaba saindo lá para a lateral, né? Então o Corinthians estava conseguindo controlar o jogo, o Palmeiras parecia um pouco nervoso, tanto que, se eu não estou enganado, não lembro do Hugo fazer nenhuma defesa no primeiro tempo. Então achei que o Corinthians estava bem no jogo, mas sempre tem um porém, né? Aos 20 e pouco do primeiro tempo, eu peço perdão se eu não lembrar do momento exato ali, acho que é os 30, né? Acho que 30 e pouco do primeiro tempo, numa falta sofrida pelo André, o André levanta ali, coloca a mão na genitália, assim como foi o Alan contra o Fluminense, e acaba indo para o VAR e o VAR expulsa o André. Falando dessa expulsão, na hora, tá bom? Eu vou falar do que eu vi na hora. Na hora que aconteceu, o Lucão aqui do Balança Timão viu o jogo junto comigo hoje. Ele falou para mim: por que será que os porcos estão pedindo VAR? Eu falei: puta, não sei. Eu vi que o Gabriel Paulista saiu correndo e empurrou o Gustavo Gomes lá. Talvez seja por isso, uma agressão. Ele falou: não. Eles estão pedindo antes dessa corrida do Gabriel Paulista para empurrar o Gustavo Gomes lá. Na hora, o que eu fiz? Peguei o celular, liguei na Cazé TV. Na Cazé TV mostra o André levantando e colocando a mão lá na genitália e tentando depois parecendo que disfarçar. Quando o cara expulsou e mostrou o lance no telão, a Arena ficou revoltada, falando, pelo amor de Deus, onde já se viu, não sei o quê. Eu vou falar a minha opinião, tá? Desnecessário, André. Tem 2 rodadas exatamente que a gente acabou de ter um cara expulso por isso. Acabou de ter um cara expulso por isso. 2 rodadas atrás. Dá pra evitar, xinga o cara, manda tomar no cu, fala qualquer coisa. Só não faz isso. A gente tem um exemplo recente de 10 dias, 10 dias, sei lá, um pouco mais que isso, 12 dias, 13. Então, assim, falta um pouco de inteligência também num jogo desse tamanho, o time bem no jogo, ficar com a menos do primeiro tempo. Então, o que aconteceu? Perdemos o André no primeiro tempo, e o que a gente pensa? Pelo amor de Deus, acaba o primeiro tempo para o Diniz falar com os caras no intervalo. Vamos para o intervalo, 0-0, menos mal. Agora é organizar e tentar jogar por uma bola, né? Vamos tentar jogar por uma bola e ver o que dá. Começa o segundo tempo, o Porco, obviamente, com um jogador a mais, controlando as ações do jogo, cruzando bola na área, chegando o tempo inteiro. Hugo fazendo milagre. Lembro de um lance ali aos 20 do segundo tempo, que o Hugo pega uma bola inacreditável, uma defesaça queima-roupa ali. Não lembro direito a jogada. E vou falar por quê, porque o tal do drone que estava começando a descer meio que saiu nessa hora, então todo mundo começou a olhar para o drone para cima, assim, para ver o que era. Quando eu olhei para o campo, o Hugo estava operando um milagre. Então, confesso que não vi a jogada por completo. E aí, aos 23, numa disputa ali do Mateuzinho com o Flaco Lopes, o Mateuzinho agride o Flaco Lopes, vai pro VAR de novo, pega o celular, olha, e o Mateuzinho agride o Flaco Lopes e é expulso. Ou seja, QI de ostra, né? O cara tem um QI de ostra, a gente já tá com a menos, um jogo difícil, complicado, pô, líder do campeonato, nosso maior rival, só tem a cabeça no lugar, né? Eu sei que é difícil para alguns idiotas como o Mateuzinho, mas põe a cabeça no lugar. Porque assim, de verdade, você ser raçudo, você demonstrar vontade, você tem tudo isso, beleza, mano, é da hora, é o que a gente gosta mesmo, é o que a gente gosta. Mas ser burro assim, para deixar o time com 2 a menos, mais a metade do segundo tempo inteiro com dois. A gente jogou meia hora com 2 a menos. É uma burrice sem tamanho, que já estava difícil, ficou pior ainda. Eis que nesse momento o Lucão vira para mim e fala:
que a gente consiga uma bola, né? Que a gente consiga uma bola aí, por que não? Vamos jogar por uma bola, vai ser uma bola espírita nossa aí. E se eu não estou enganado, é nessa falta, no escanteio, logo depois disso, acho que é aos 30 do segundo tempo, num bate e rebate, a bola sobra, o Yuri ganha, o Yuri dispara sozinho, invade a área, o Kaique, se eu não estou enganado, do lado dele era só rolar para o Kaique, Yuri. Era só rolar para o Kaique. E o Yuri chuta para o Carlos Miguel, que cresceu em cima dele, fazer a defesa. E o Corinthians desperdiça ali aos 30, 30 e pouquinho do segundo tempo a chance que tinha de vencer um jogo maluco desse. Depois disso, aquilo, é pressão, tem tudo isso. E assim, eu peço perdão porque eu vou falando com vocês, os lances vão aparecer na minha cabeça de novo. Tem o lance do Kaique também, acho que ainda a gente estava com um a menos só. Pelo lado direito de ataque nosso, que ele entra na área, vem cortando, vem driblando, ele cruza rasteiro ali, mas a zaga tira. Eu esqueci de comentar no primeiro tempo também, numa falta que o Garro cobra, o Gabriel Paulista cabeceia e passa por todo mundo, enfim. Um jogo nervoso, como eu falei, depois dessa chance do Yuri, era só rezar para o jogo terminar, mesmo 0 a 0. Como eu falei, não é um ponto a se comemorar. A gente só não comemora esse ponto de hoje pela circunstância nossa no campeonato. E pela circunstância que foi o jogo, acho que é um ponto a ser valorizado. O Corinthians é isso que a gente gosta. O Corinthians, o que o Corinthians não está acostumado a ver é isso. É um time que compete, que luta, que briga, que a todo momento tenta, mesmo com tá com a menos, tenta superar a adversidade para ganhar o jogo. Então, assim, apesar do apavoro que esses caras tomaram da torcida nessa semana, eles têm que entender que a vontade que eles demonstraram hoje tem que ser em todos os jogos. Seja de Libertadores, seja um clássico, seja uma final, seja contra a Matonense no Campeonato Paulista, tem que ser em qualquer jogo. E isso é o Corinthians. Então, não adianta chegar quarta-feira porque ganhou da Platense na quinta e querer achar que vai colocar o time colombiano na roda, vai ficar nessa. Senão os caras vão ficar cozinhando o jogo e o que eles querem daqui é sair com ponto. Então temos que jogar bola na quarta. E outra coisa, falando rapidinho da Libertadores agora, o Peñarol empatou com o Independente Santa Fé. Então, se o Corinthians vencer quarta-feira, o Corinthians já dispara na liderança do grupo, abrindo 5 do Santa Fé já, para pegar o Peñarol em casa depois no dia 30 também na sequência. Então, o Corinthians, fazendo a lição de casa na Libertadores, já consegue terminar, antes de pegar essa segunda parte aí do grupo, onde joga 2 fora e depois fecha em casa, o Corinthians já tem chance grande de tentar, por que não, já cravar a liderança ali. Enfim, voltando para o jogo de hoje, é, difícil, complicado. O Corinthians fez por onde até, né? Ele brigou para tentar essa vitória hoje, não deu, mas por tudo que aconteceu, por tudo que envolveu, valeu esse um ponto. Vamos valorizar esse empate, né? Um jogo difícil, um time que joga junto há muito tempo, um time com muita qualidade, bem desfalcado, ainda assim tem muita qualidade. Não jogou Piquerez, não jogou Vitor Roque, não jogou Arias, não tem Paulinho ainda, então é de se valorizar, é de se valorizar, mas sinal de alerta máximo, né? Nós vamos para o Barradão sem lateral direito, que o Pedro Milan está machucado, o Mateuzinho está suspenso, vamos sem o André. Então vamos ver como é que o Corinthians se comporta no Barradão, porque é jogo difícil, é jogo complicado. Então na quarta tem Libertadores, no sábado tem Brasileiro, na terça já tem Copa do Brasil. Então é bastante complicado o calendário, apertado, e o Corinthians tem que se organizar bem para esses jogos, tá certo? Então vou ficando por aqui, desejo uma boa semana para todo mundo, um grande abraço a todos. Se vocês ouviram alguém um chorinho de bebê no começo do vídeo, minha esposa está do lado aqui alimentando, amamentando a fera, e ele deu uma choradinha aí, peço desculpas, mas faz parte, tá bom? Um grande abraço a todos, tamo junto, boa semana e vai Corinthians, valeu!